Benjamin Franklin falou certa vez que pessoas boas em arranjar desculpas provavelmente não são boas em qualquer outra coisa. Fica aqui com a gente que hoje a gente vai falar sobre reparações. Nós chegamos num momento aqui na nossa caminhada do Celebrando Restauração em que nós estamos trabalhando o passo de número 9. E ele diz o seguinte: fizemos reparações diretas a tais pessoas, desde que fazê-lo não prejudicasse a eles ou a terceiros. Este é um passo muito consciente, que se une com uma atitude, a atitude de pedir perdão. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre liberar perdão. Hoje a gente vai falar sobre a disposição que nós temos que ter no nosso coração para acertarmos determinadas coisas na nossa vida através do pedido de perdão e da reparação. Muitas pessoas confundem o perdão e a reparação e acham muitas vezes que a reparação é só pedir perdão. O perdão é o reconhecimento do dano que foi causado, de assumir as responsabilidades, mas a reparação vai além. Ela fala sobre a mudança que nós precisamos ter no nosso coração, a partir daquele momento em que reconhecemos o nosso erro. Vamos entender um pouquinho o que é a reparação. Quando a gente fala em termos jurídicos, a reparação é fazer uma espécie de indenização. É reparar o dano que foi causado, principalmente se eu defraudei alguém financeiramente, por exemplo. Então eu estou disposto não só a pedir perdão, a reconhecer o erro, mas eu estou disposto também a trazer de volta aquilo que foi subtraído daquela pessoa, foi roubado daquela pessoa, eu restituo aquela pessoa financeiramente. Lógico que quando a gente pensa em outros tipos de reparações, existem coisas que nós não vamos conseguir fazer, mas nós precisamos, diante do reconhecimento do erro, muitas vezes mudar o nosso comportamento. Eu vou dar um exemplo aqui. Para alguns pais, muitas vezes, que vão pensar na maneira como criaram seus filhos, na maneira como eles foram ausentes. Não tem como mais reparar a questão do tempo, por exemplo, mas tem como aquele pai ou aquela mãe mudarem a atitude para com seu filho a partir do momento em que o erro foi reconhecido. Por isso mesmo que a reparação consiste muitas vezes em mudar a nossa vida, mudar o nosso comportamento, mudar a forma como nós tratamos as pessoas. Daniel Camaforte e Felipe de Souza, autores do livro Celebrando a Vida, eles colocam algo muito interessante sobre a reparação que eu quero ler aqui para vocês. Está nesse livro aqui, Celebrando a Vida. Ele diz o seguinte: quando falamos em reparação, entendemos que ter a correta disposição de ânimo para fazer isso é saudável e necessário, mas não suficiente. Boa intenção é fundamental, mas não basta. Para ilustrar, no mundo do direito, reparar significa indenizar, pois o objetivo da reparação não é apaziguar a consciência daquele que foi ofendido, mas fazer efetivamente com que a pessoa prejudicada fique indene, ou seja, sem dano. Sendo assim, para que esse passo não ganhe apenas valor psicológico, mas, sobretudo, relevância prática e real. A gente quer trazer aqui algumas dicas e considerações práticas sobre este passo tão importante sobre pedir perdão e fazer reparações. Em primeiro lugar, não faça sozinho. Não faça sozinho. Esse é o momento de você procurar o líder do seu grupo, aquela pessoa que você pode conversar com ela até fora do grupo do Celebrando Restauração, para que ela te ajude a entender se essa reparação, assim como diz o passo, ela não vai causar mais dano ou prejuízo às pessoas envolvidas. Por isso é importante a gente ter outras pessoas que nos ajudem dentro desse processo a entendermos que o momento da ação é tão importante quanto aquilo que a gente vai fazer. Ter outra pessoa, outro parceiro de oração, para que vocês coloquem diante de Deus tudo aquilo que vai acontecer e principalmente se precisa acontecer. Se aquilo que você quer fazer com relação a pedir perdão e fazer reparações não vai causar ainda mais dano diante daquilo que já aconteceu. Número 2, não procrastine. Não comece a arrumar desculpas para aquilo que você precisa fazer.
Se você entendeu, junto com essa pessoa que você conversou, líder aqui de um grupo do CR, e entendeu que essa reparação é necessária, então não procrastine. Se ela está no tempo certo, não procrastine. E principalmente, não procrastine em assumir um novo comportamento diante daquilo que você fez. Talvez o dano em si não vá mais poder ser reparado, mas uma das maneiras pedagógicas de reparar o dano é principalmente não agindo do mesmo jeito. Terceiro, manifeste arrependimento. Uma das frases que a gente pode usar com relação a pedir perdão é: eu sinto muito. Sinto muito por aquilo que aconteceu. Eu não tenho mais como retornar ao passado e mudar toda a atitude ou a circunstância que aconteceu lá atrás. Aconteceu e eu estou arrependido. Eu sinto muito. Manifeste o seu arrependimento. Sabe por quê? A gente tem costume, às vezes, de colocar uma vírgula no nosso pedido de perdão. A gente faz mais ou menos assim: puxa, me perdoe. Mas também, poxa vida, não faz mais isso comigo que eu posso fazer novamente isso que eu fiz com você. E na verdade, o perdão não acrescenta vírgula. Eu peço e simplesmente ponto final. Quarto ponto, aceitação da responsabilidade, através da frase: eu errei, eu estou errado. Assuma a sua responsabilidade diante daquilo que aconteceu. Em quinto lugar, compensação do prejuízo. Você pode fazer uma pergunta: como é que eu posso fazer para me redimir? Ou o que eu posso fazer para me redimir diante daquilo que aconteceu entre nós? Faça essa pergunta e também espere a resposta dessa outra pessoa. Em sexto lugar, manifeste um arrependimento genuíno. Diga para a pessoa: eu vou me esforçar para não cometer mais o mesmo erro com você. Isso é assumir uma postura, assumir um comportamento completamente diferente e necessário dentro da reparação, porque fazer reparações é mudar. Não tentar mudar a outra pessoa, mas mudar a nossa vida diante daquilo que nós fizemos com as outras pessoas. Em sétimo lugar, o pedido de perdão. Você pode dizer: olha, diante de tudo aquilo, eu sinto muito, eu errei, como é que eu posso fazer para me redimir? Eu não vou mais cometer o mesmo erro, eu vou me esforçar para não cometer o mesmo erro. E no final, me perdoe. Por favor, me perdoe. Considere, coloque o pedido de perdão humildemente para aquela pessoa. Em oitavo e último lugar, queria trazer uma consideração muito importante. Deus sempre está com você no seu processo de restauração. Assim como nós falamos aqui em diversos vídeos, Deus é o maior interessado no seu processo de restauração. Eu não coloquei isso no começo, mas eu quero colocar isso no final propositadamente. Quando a palavra de Deus fala lá em Isaías 43, versos 2 e 3, que quando a gente passar pelo fogo, Ele estaria conosco. Quando a gente passasse por algumas águas profundas, queriam querer nos submergir, nos afogar, Ele estaria com a gente ali também para não deixar a gente se afogar. Então eu quero dizer para ti, dentro do processo de perdão e reparações, Deus está com você, ajudando literalmente você a vencer os seus medos. Sabe, talvez um dos medos que a gente tenha ao fazer reparações é o medo de ser abandonado. Mas eu quero dizer para ti que ainda que você faça reparações e talvez escute algumas coisas de algumas pessoas que você não vai gostar, Deus está com você, segurando na sua mão. Sabe por quê? Porque a reparação é um método pedagógico que Deus traz para trazer mudança, transformação à nossa vida. Aquele que roubava não vai roubar mais e vai restituir aquele que foi roubado. Aquele que defraudou alguém emocionalmente, que subtraiu algo dentro das suas emoções, vai assumir uma nova postura, um novo comportamento e mudar. A reparação é o método de Deus para que a gente não continue do mesmo jeito e da mesma forma. Assim como nós falamos várias vezes aqui sobre a questão dos mecanismos de defesa, sobre as desculpas que nós damos, Deus não quer que você tenha mais desculpas. Deus ama você do jeito que você é, mas se recusa a deixá-lo do mesmo jeito. E o método de Deus para trazer transformação na nossa vida é reparação. Não tenha medo do abandono, não tenha medo do que você vai escutar, não tenha medo do que as pessoas vão dizer para você.
Deixe Deus transformar a sua vida através dessa atitude, a humildade em reconhecer, em pedir perdão e assumir os seus próprios danos e erros. Quando a gente faz reparação, a gente não tem controle das emoções que as outras pessoas vão ter a respeito daquilo que a gente está trazendo à tona. E é por isso mesmo que a minha oração é para que Deus venha segurar na sua mão, a fim de que você consiga viver esse processo sem medo. Ou ainda que esteja com medo, vá com medo mesmo, porque Deus está com você. Não temas. Quando nós não temos o controle das emoções das outras pessoas, sabe o que nós fazemos? Entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, para que Ele nos ajude a viver uma restauração e transformação completa que Ele quer trazer à nossa vida. Você já sabe, eu falo toda semana aqui, então se puder, deixa um like aí nesse vídeo e inscreva-se no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. Até semana que vem, até o próximo vídeo. Tchau!